Saúde as irmãs com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, mulheres aos pés de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês e em especial pela vida da nossa querida irmã Cássia. Que Deus continue usando, continue sustentando e continue dando estrutura para estruturar outras mulheres. Que Deus abençoe cada uma de vocês nesta tarde, neste dia, nesta noite, no momento em que você for assistir esse vídeo. Que o Senhor possa tocar o teu coração e que não seja apenas mais um vídeo, mas que seja a palavra do Senhor entrando e fazendo morada numa terra fértil que é o teu coração. Que Deus abençoe grandiosamente. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento de oração eu te glorifico e te exalto pelo que tu és na minha vida. Te peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões e muitas vezes, Senhor, até mesmo pela procrastinação. Mas eu glorifico o teu nome porque o Senhor tem se feito presente, o Senhor tem falado muito ao meu coração através da palavra desta tarde. Eu te engrandeço porque eu sei que o Senhor também falará a vida das tuas filhas, a vida das tuas pequenas que necessitam ouvir a tua voz. E é por este motivo, Senhor, que eu te convido, Espírito Santo, mais uma vez. Fala conosco, fala com as tuas filhas, Senhor querido, move as águas dos nossos corações e que não seja mais uma palavra, mas que seja uma palavra que nos levante, que nos sustente e que continue a nos dar estrutura através do teu propósito sobre nós. Nos sustenta mais uma vez nesta tarde, Pai. Nos ajuda mais uma vez a falar do teu amor. É o que eu te peço, Senhor, e também te glorifico, Pai, pela vida de cada uma das tuas filhas que necessitam hoje, Pai, do teu ânimo, do teu encorajar, do teu sustentar, da estrutura das tuas mãos. Seja conosco, fica conosco, Pai. Não nos deixe. Eu te peço nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui na palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz: Humilhai-vos, pois, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que glória! Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom saber, irmãos, que nós podemos buscar e clamar a um Deus que nos ajuda nos momentos de angústia, nos momentos de dor, de depressão, de ansiedade e até mesmo nos momentos em que nós não sabemos, conflitos que vêm sobre as nossas vidas, que nós não sabemos como lidar. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos socorre. E a palavra do Senhor, ela é um direcionamento. A palavra do Senhor, ela é um norte, uma bússola. Quando nós buscamos, quando nós clamamos, o Senhor, Ele nos dá o direcionamento pela sua palavra. Esse é um livro, irmãos, onde muitos acham que é só uma leitura. E realmente ela pode até ser uma leitura se você não buscar direcionamento de Deus para fazer essa leitura. Eu me lembro que quando eu era nova convertida, os irmãos, eles ensinavam, eles falavam muito que antes de ler esta palavra, nós precisamos orar. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento dessa palavra. E muitas vezes nós vamos pensar que é só um livro, mas quando nós buscamos o entendimento, quando nós buscamos o direcionamento do Espírito Santo, nós entendemos que não é só um livro, não é apenas um livro, mas são palavras, são letras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus a homens que a Deus foram fiéis, que a Deus buscaram com intensidade, assim como o apóstolo Pedro para escrever 1 Pedro, 2 Pedro, um homem inspirado por Deus que mais tarde veio a ser um líder veemente da igreja primitiva. Então que Deus continue abençoando a sua vida e que você entenda que para que essa palavra surta efeito dentro de você, para que essa palavra ensine a você a dar frutos, você precisa orar e pedir direcionamento ao Espírito Santo para que ele te dê entendimento, discernimento
da palavra de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida e que você possa ter isso por receita, que você não se decepcionará. Você vai ver como esta palavra vai te guiar. E eu glorifico a Deus porque foi através desta palavra que eu entendi que para subir, primeiro eu preciso descer. Então eu preciso orar. Quando eu oro, eu aprendo o sentido da humildade. Essa humildade que a palavra de Deus ela nos fala. Humilhai-vos. A humildade, irmãos, para mim, ela é um reconhecer de como o Senhor é soberano, de como Ele é Deus acima de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Que em suas mãos está todo o poder, que Ele é digno de honra, que Ele é digno de glória, que Ele é digno de adoração, que Ele abriu mão do seu próprio filho para descer e morrer por mim e por você naquela vergonhosa cruz. Ali era um sinal de vergonha. Mas Ele escolheu abrir mão da sua vida por mim e por você. Ele doou sua vida por mim e por você. Ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você hoje pudéssemos falar desse amor. Para que eu e você hoje pudéssemos entender que quando nós reconhecemos que só Ele é o Senhor, que só Ele é digno de honra e de glória, que se eu falo, que se eu respiro, que se eu canto, que se eu prego, que se eu sou capaz de enxergar, sou capaz de respirar, é porque Ele assim o faz, porque somente Ele é o Deus da minha e da sua salvação. Ele é o grande, o eu sou. Ele é o grande Deus. Então você se humilhar diante de Deus é reconhecer que Ele é tremendo. Não é simplesmente você se inferiorizar ou você achar que você é o pó do pó e do... Para que o Senhor te exalte. Que a minha vitória, que a sua vitória não vem no tempo que a gente quer. Eu entender isso faz com que eu aprenda a respirar e descansar no Senhor. Faz com que eu comece a combater o mal que tem vindo sobre a nossa vida. E se eu fosse dar um título para essa palavra, eu diria: a ansiedade será parada, será detida pelo poder das mãos de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Esse é um momento onde você olha para todos os ângulos e você enxerga ansiedades nas pessoas. Eu me lembro quando eu era pequena, eu mal ouvia falar sobre essa palavra. Olha como os tempos mudaram, como muitas coisas foram descobertas, né? E eu acredito também que a internet, ela veio para esse tipo de situação, para auxiliar também, quando nós sabemos utilizar. E quando eu era pequena, irmãos, eu mal ouvia falar sobre ansiedade, eu mal ouvia falar sobre depressão. E hoje nós vemos que é um mal que tem atingido a vida de muitos, não é? Agora você imagina comigo se José, no momento da humilhação, no momento de poço, no momento de cisterna, ele tivesse se entregue à ansiedade. Se ele tivesse por si só tentado escavar o poço, ou com suas mãos e os seus pés tentado sair de lá, será que ele teria conseguido, irmãos? Eu não me recordo em si da profundidade daquele poço. E eu também não sei a profundidade do poço que você está agora. Eu não sei como tem sido o teu coração mediante esta ansiedade. Talvez esperar o tempo de Deus tenha sido tão dolorido para você que você queira fazer com as suas próprias mãos. Você entrega ao altar do Senhor, mas você mesmo vai lá e tira. Porque é tão dolorido esperar. É tão dolorido reconhecer que não está na minha mão, que não está nas tuas mãos resolver esta situação, resolver esse dilema, esse problema, essa frustração. A ansiedade, irmão, ela é algo tão terrível que ela divide a tua mente. Ela impede que você foque no propósito de Deus para a sua vida. Então hoje nós vivemos um tempo, nós vivemos uns dias em que esse mal ele tem vindo para tirar você do foco. Ele está tentando tirar você do propósito, tirar você do caminho. Imagine José dentro daquele poço. Imagine ele escavando, tentando subir, muitas vezes caindo, muitas vezes escorregadio. Ali também deveria ter água, deveria ter sujeiras, deveria ter ali até mesmo restos mortais de alguém ou de animais. Era uma cisterna.
Louvado seja o nome do Senhor. Até que tirassem ele de lá. Será que ele se lembrou dos sonhos que ele tinha tido? Que Deus já tinha o avisado? Ele esperava pela exaltação, mas será que ele esperava por toda a aprovação que viria antes desse momento da exaltação? Então eu falo para você, ele venceu, ele foi tirado de lá, talvez até mesmo antes do que ele imaginasse. Mas ele lembrou que ele tinha uma promessa. E eu quero lembrar para você nessa tarde que você tem uma promessa. O Senhor, ele te fez uma promessa. Antes de você entrar nessa cisterna, o Senhor, ele fez promessas para a tua vida. Ele fez com que você entendesse que lá na frente existe uma vitória a ser alcançada. Então hoje é um momento em que você pode até estar na cisterna, você pode até estar dentro de um poço. Mas eu vim te lembrar que há uma esperança em Deus. Um Deus que veste os lírios dos campos. Um Deus que cuida dos passarinhos. Porventura ele não cuidaria de você? Irmã. Irmã. A Bíblia diz que basta o seu dia e o seu mal. Então agora vamos exercitar o Salmos 37 na nossa vida. Vamos descansar no Senhor, vamos confiar no Senhor, confiar que o caminho que Ele tem traçado para você está dentro da promessa que Ele te fez. Ei, lembre da promessa, descansa no Senhor, para que no tempo oportuno o Senhor venha te exaltar. O que você tem sofrido são injustiças, são calúnias, são momentos de conflitos internos que têm impedido que você enxergue que existe uma promessa. Olha, o Senhor te lembra nesta tarde. Olha a promessa que Ele te fez. Lembre das promessas que Ele te fez e assim como Ele concretizou na vida de José. Assim como os sonhos que ele tinha, já o alertando que existiria um momento de vitória, aonde o sol e a lua iriam se curvar. Então lembre que hoje na tua vida Deus também te fez promessa. Que você chegaria aonde muitos não chegariam. Que você enxergaria o que ninguém enxergaria. Você tem hoje coisas por quais um dia você clamou e chorou e buscou. E o Senhor te fez promessa e esse dia aconteceu. Mas você precisa se lembrar que não está no teu controle. O Senhor permite que você passe por esses momentos de ansiedade para que você consiga perceber que não está no teu controle. Não está nas tuas mãos resolver. O Senhor está permitindo você passar por esse vale para que você compreenda que todo poder, que toda honra, que toda glória, que todo domínio está nas tuas mãos. As mãos de Deus, irmãos, têm o controle de tudo e nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Talvez você tenha se desesperado, talvez você tenha se desregulado em meio a tanta dor, em meio a tanta luta, mas olha, hoje o Senhor vem te dizer que Ele não perdeu, filha, o controle da situação. Existiria um momento de vitória, aonde o sol e a lua iriam se curvar. Então lembre que hoje na tua vida Deus também te fez promessa. Que você chegaria onde muitos não chegariam. Que você enxergaria o que ninguém enxergaria. Você tem hoje coisas por quais um dia você clamou e chorou e buscou. E o Senhor te fez promessa e esse dia aconteceu. Mas você precisa se lembrar que não está no teu controle. O Senhor permite que você passe por esses momentos de ansiedade para que você consiga perceber que não está no teu controle. Não está nas tuas mãos resolver. O Senhor está permitindo você passar por esse vale para que você compreenda que todo poder, que toda honra, que toda glória, que todo domínio está nas tuas mãos. As mãos de Deus, irmãos, têm o controle de tudo e nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle.
Talvez você tenha se desesperado, talvez você tenha se desregulado em meio a tanta dor, em meio a tanta luta. Mas olha, hoje o Senhor vem te dizer que Ele não perdeu, filha, o controle da situação. Essa ansiedade, essa angústia só vem sobre a sua vida para te lembrar que você precisa confiar e descansar, que o controle está nas mãos dele, que tem uma promessa a se cumprir, mas que para chegar nesta promessa você vai passar por este processo, e passando por este processo vai se cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida. O Senhor, Ele é fiel e maravilhoso. O Senhor é grande, e hoje eu vim te lembrar desta grandeza, que para Ele te exaltar, você vai precisar descer. Ei, existe um inimigo ao seu redor, querendo tragar a sua vida, querendo tragar a tua alma, te fazer desistir em meio a esta ansiedade. Para quê? Para que você não alcance a promessa. Irmã, lança. Lançar é o mesmo que atirar longe, atirar com força. Lançar, irmãs, olha só de falar essa palavra, e eu gostaria que você pronunciasse comigo, lançar. Quando você verbaliza essa palavra, você compreende que você precisa ter uma atitude. O Espírito Santo hoje te convida, em meio à palavra de Deus, a lançar tudo aos pés de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Que momento mais terrível que ela vivia. Que momento de angústia, de dor, momento de se olhar, talvez no reflexo das águas, e não enxergar mais o próprio brilho do seu rosto, porque a enfermidade já tinha sugado todas as suas energias, a sua vitalidade estava se esvaindo. Sem contar a vida financeira dela, que também já tinha chego no fundo do poço. Mas essa mulher, o que ela fez? Ela correu e ela se lançou aos pés de Jesus. Nem que fosse com o ato de tocar na orla dos seus vestidos. Houve uma fé tão grande em meio à ansiedade, porque ela usou tudo. Ela fez de tudo. E eu aprendi que quando a gente faz de tudo e não há mais nada o que se fazer, esgotou todos os recursos dessa terra, é o momento em que o Senhor pode operar em meio à sua fé. Então, escolha nessa noite, nesta tarde, neste dia, tocar tão somente. E esse vai ser o seu lançar. Esse vai ser o seu entregar. O seu descansar. E não tira não tira do altar. Quando você colocar lá a sua dificuldade, todo esse processo, se levante, siga confiando em Jesus. Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. Ele é o que nos sustenta. Quando Ele diz, lança sobre mim todas as suas angústias, tribulações e dores. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então recebe nesta tarde essa palavra com carinho. Dobra os teus joelhos, se humilha diante daquele que pode todas as coisas. Eu não estou dizendo que você tem que se humilhar diante de homens, de mulheres. E se assim for para ser, o Senhor te direciona. Ele te direciona como você deve fazer. Em que condições isso deve acontecer. Mas se humilhar diante de Deus é o entrar dentro do teu quarto, fechar a tua porta e orar ao Senhor em secreto e entregar para Ele todas essas suas dificuldades. Entregar para Ele todos os seus pensamentos conflituosos, toda a guerra na mente. E que em nome do Senhor Jesus nesta tarde, toda a guerra na mente, toda a aflição, toda a angústia,
todo pisar em falso, todo ânimo doble, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E que em nome de Jesus, hoje, você se posicione, você se coloque diante do Senhor em tocar na orla dos seus vestidos, em lançar sobre Ele todos os seus cuidados e entender que buscando primeiro o reino dos céus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Que você nesta tarde esteja de posse de vitória em nome de Jesus. E que a sua vida posse de vitória em nome de Jesus. E que a sua vida, mais uma vez, seja alcançada pela palavra de Deus. E que as receitas que o Espírito Santo aqui te indicou, te orientou, seja, Senhor amado Jesus querido, na tua vida uma árvore frutífera, aonde cada ponto, cada adubo seja colocado aos pés do teu plantio e você venha frutificar frutos do Espírito em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe, que o Senhor vos sustente e que toda ansiedade, que todos os teus cuidados e dores sejam lançados aos pés da cruz. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique aqui um beijo, um abraço com carinho do Espírito Santo e que você seja fortificado mais uma vez pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.